Senhoras e senhores, declaro aberta a sexta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Araras. Deus seja louvado. Convido a todos os presentes para a saudação ao pavilhão nacional. Em pé, por favor, os que puderem. Nossos cumprimentos às senhoras e aos senhores presentes nesta casa e às senhoras e aos senhores que nos acompanham pelos meios de comunicação. Bom dia. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei. Processo número 226/2017, de autoria do Executivo Municipal. Altera a nomenclatura do cargo de técnico em CPD do SAEMA para técnico de manutenção de computadores. Altera a referência daquele cargo para a mesma da Prefeitura Municipal. Equipara o valor do vencimento dos cargos e dá outras providências. O projeto de lei complementar está em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, ele está em votação. A votação é nominal e depende de maioria absoluta para aprovação, nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Nobres vereadoras e nobres vereadores. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Marcelo de Oliveira. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Vereador Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclamo o resultado. O projeto de lei complementar foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar contém uma emenda modificativa de autoria da nobre vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Altera a redação do parágrafo único do projeto de lei complementar PM número 14/2017, processo Câmara Municipal 226/2017, que passa a ter a seguinte redação: parágrafo único. A referência e vencimentos do cargo de que trata o caput deste artigo passam, a partir de agora, a ser a referência salarial 12, equiparando o salário do antigo cargo de técnico em CPD ao mesmo previsto para o cargo de técnico de manutenção de computadores. A emenda está em discussão. Presidente. Com a palavra, a nobre vereadora autora da emenda modificativa. Essa emenda foi só para adequar, porque a referência estava equivocada. O projeto continua em discussão. Aliás, a emenda. Não havendo mais quem queira discuti-la, ela está em votação. A votação é nominal e depende de maioria absoluta para aprovação. Nobres vereadoras e nobres vereadores. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Marcelo de Oliveira. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclamo o resultado. A emenda modificativa do projeto de lei complementar foi aprovada por unanimidade. Processo número 339/2017, de autoria do Executivo Municipal, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2017 e dá outras providências. O projeto de lei complementar está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, a palavra com o nobre vereador Marcelo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, amigos da TV, Opinião, TV Alesp, ouvintes da nossa querida Araras FM. Nós, no início do nosso mandato, senhor presidente, nós pedimos aqui publicamente, fizemos uma indicação ao senhor prefeito, pedindo o refis, o refinanciamento de todos aqueles que estavam com pendências no SAEMA, na autarquia nossa do SAEMA, Serviço de Água e Esgoto. E o prefeito mandou o projeto e nós o aprovamos. E fizemos também todos aqueles que estavam em débito principalmente com o IPTU relacionado ao Executivo, à Prefeitura Municipal. E nós queremos aqui publicamente agradecer a sensibilidade do prefeito em atender a nossa indicação. Nós sabemos que muitas pessoas perderam seus empregos, pessoas tiveram N problemas e acabaram não pagando o seu IPTU e alguns outros tributos do município. Logicamente que as pessoas elas priorizam a energia elétrica, o remédio, a alimentação, quando há esses inconvenientes aí, um problema financeiro que a pessoa se enfrenta. E acaba deixando, principalmente, os tributos municipais. Muitas pessoas, muitas mesmo, me procuraram no início do mandato, dizendo que queria regularizar, que queriam estar com a mente tranquila, não dever para o município. E o prefeito vem num momento importante, no momento que nós estamos atravessando de crise, trazer esse refis, esse parcelamento dos tributos, que é muito importante. Vai ser tirado juros, multa, a correção só que permanece, e a pessoa vai ter a oportunidade de pagar em até 200 parcelas, sendo o valor mínimo de R$50 cada parcela. Então, nós cumprimentamos a administração, cumprimentamos o secretário da Fazenda, a sensibilidade do momento que exige, e principalmente, senhor presidente, aquelas pessoas que compraram imóveis, estão fazendo a transferência e levaram consigo os débitos desses tributos, A prefeitura faz a transação, transfere o imóvel e a pessoa ela leva esses débitos. E agora ela vai poder então fazer o pagamento, entendo que grande parte à vista, porque já se programaram para poder honrar esses compromissos, principalmente ligado ao IPTU. Muito obrigado e com certeza estaremos votando favorável. O projeto de lei continua em discussão. A palavra com o nobre vereador Carlos Alberto Jacovetti. Senhor vereador Marcelo, eu acho que todos os vereadores fazem da sua a palavra da gente. E para fazer um exemplo aqui, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, Jacovetti, o governo federal está fazendo refis, o governo estadual está fazendo refis, várias cidades, Araras também. Então compensa não pagar o imposto. Então, vou fazer uma explicação aqui bem sucinta. Por exemplo, no caso do IPTU, você tem o valor do IPTU. Se você pagar com desconto, tem 2 ou 3 procedimentos, você paga, então, o valor do IPTU aqui, ó. Bom, se você não pagar com desconto e você vai pagar o valor normal ao longo do ano, você vai pagar esse valor. Quando você não consegue cumprir esse pagamento, você paga multa, correção monetária, juros e honorários de sucumbência. Então, o refis, ele tira juros e a multa. Você continua com a correção monetária e com o valor cheio. E, no caso, também, os honorários de sucumbência. Então, não pagar o imposto não é bom para ninguém, porque a pessoa vai ter que acabar pagando com correção e ela fica impossibilitada de licitar com o município, de tirar a certidão, trava a vida da pessoa, de todas as maneiras. Então, é importante que as pessoas entendam que não está tendo prêmio para ninguém, não, porque existe a correção monetária. É o que eu gostaria de dizer a todos. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, informo as nobres vereadoras e os nobres vereadores que há uma emenda modificativa ao projeto. A votação é nominal e depende, ninguém mais querendo discutir o projeto, a votação, ele vai à votação. A votação é nominal e depende de maioria absoluta para a sua aprovação.
Nobres vereadoras e nobres vereadores. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Marcelo de Oliveira. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclamo o resultado. O projeto de lei complementar foi aprovado por unanimidade. Emenda modificativa de autoria do nobre vereador Carlos Alberto Jacovetti e também assinada pelos vereadores, ou pelas vereadoras e vereadores. Anete Monteiro dos Santos Casagrande, José Roberto Apolari, Marcelo de Oliveira, Pedro Eliseu Sobrinho, Regina Noêmia Jeromel Corroquel e Romildo Benedito Borelli, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar PM 17/2017, que passa a conter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal REFIS 2017, destinado a aumentar a arrecadação no município de Araras, através do fomento ao implemento de créditos tributários, em razão de fatos geradores de obrigações ocorridas até 31 de dezembro de 2016, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município de Araras, ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os débitos de tributos retidos na fonte. É esta a emenda modificativa. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, ela está em votação. A votação é nominal e depende de maioria absoluta para a sua aprovação nos termos do artigo 46, inciso 1 do Regimento Interno. Nobres vereadoras, nobres vereadores, Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Marcelo de Oliveira. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Vereador Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclamo o resultado. A emenda modificativa ao projeto foi aprovada por unanimidade. Processo número 340/2017, de autoria do Executivo Municipal, inclui o parágrafo 3º no artigo 198 da Lei 3.362, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Araras e dá outras providências. O projeto de lei complementar está em discussão. Presidente. Com a palavra o nobre vereador Romildo Benedito Borelli. Só queria aqui fazer uma observação, que as pessoas que estão nos assistindo e nos estão ouvindo, acho que fala assim, os projetos de lei que o Executivo manda para a Câmara, nós estamos aprovando todos. Mas não é. Hoje, das 19 horas às 20 horas, nós tivemos uma reunião isso aqui, então foi tudo explicado, é por isso que a gente está votando favorável. Nós entendemos que é bom para o município, por isso que a gente está votando. Muito obrigado. Presidente. O projeto continua em discussão. A palavra com o nobre vereador Jackson de Jesus. Eu gostaria de justificar a minha ausência, porque eu estava na capital, em São Paulo, para tratar de alguns assuntos profissionais. Eu só gostaria de fazer uma ponderação. De fato, o projeto é muito importante, porém a ponderação de ter que se votar em extraordinária, é aí que eu até conversei, que não é a realidade. Tá? Todos nós sabemos que a gestão passada teve a questão do IPTU, que houve uma adequação da alíquota em função do trabalho que foi feito, das fotografias, enfim. E além da adequação da alíquota, muitas casas que foram feitas a edícula e tudo mais, teriam que ser tributadas com ISS.
que é o imposto de serviço sobre qualquer natureza, em função dessa obra que foi aumentada. O imposto em si foi lançado, é fato. O que nós estamos votando agora é dar a possibilidade, não precisava ser em extraordinária, poderia ser depois ou depois, mas eu entendo, eu só estou falando da justificativa, que para mim não foi plausível, e defendi enquanto advogado e enquanto vereador. E, na época, por algum motivo, não estou aqui para julgar a Secretaria da Fazenda, nada do tipo, alguns casos não foram lançados do tributo. Então, agora, o prefeito Pedrinho Eliseu teve assim, é preciso cobrar, porque é uma renúncia de receita não cobrar, porém, essa cobrança que vai ser feita vai dar a possibilidade do cidadão pagar de forma parcelada. Tinha uma obrigatoriedade de já fazer o parcelamento, porque ia perder alguma coisa? Não. Poderia ser votada a primeira lei, ter lançado, e não necessariamente ter que se fazer em extraordinário e tudo mais. Porém, como eu sou um vereador que venho defendendo várias teses de parcelamento do ITBI e tudo mais, seria incoerente eu falar, não vamos parcelar o ISS. Não, pelo contrário, vamos. Eu só queria deixar bem claro essa justificativa, é que, como vai se cobrar o ISS que está em atraso da população, vai chegar a conta, a população vai ficar nervosa, porque as pessoas às vezes não têm aquela noção que ela construiu a edícula e sobre aquela construção incide o tributo. O prefeito, sabiamente, para não deixar uma renúncia de receita, está lançando, vai cobrar, e também, sabiamente, no diga-se de passagem, já está colocando realmente a possibilidade de se parcelar, o que é nobre. Então, conta com o meu voto favorável, só para fazer essa ponderação da justificativa. Era o que eu tinha para falar, presidente. Projeto de lei continua em discussão. Sim, presidente. Palavra com o nobre vereador Francisco Nussi Neto. E colocando que o parcelamento em 12 meses é isento de juros, né? Não é isso? E o 24 meses impõe juros, não é isso? Em 12 meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas, sem a incidência de correção monetária. Ou até 24 meses, parcelas mensais e sucessivas reajustadas nos termos do artigo 309 desta lei. Eu gostaria de falar também, porque o próprio IPTU, ele também é colocado sem juros em 12 meses. Porém, quando ele é pago à vista, você tem 15% de desconto. Então, fica um pouco injusto, vocês não acham, dessa maneira, se colocando 12 meses sem juros e sem que haja a correspondência com o IPTU que é pago à vista com desconto de 15%? Não, pode falar. É que, na Palavra verdade, com o nobre vereador Carlos Alberto Jacobete. O IPTU, a lei funciona dessa maneira já há longa data. E o ISS acho que não contempla esse eventual desconto. Realmente é uma situação que talvez possa ser pensada no futuro. Mas o que ocorre é que as pessoas acham que o fato dela ter feito uma ampliação, e, por exemplo, a maioria das pessoas acaba contratando um empreiteiro, às vezes é um parente, um conhecido, e as pessoas acham que isso não incidiria nenhum custo extra além da própria construção e o pagamento que ela fez. Mas o que a lei entende? Que a partir do momento que você fez uma construção, aquelas pessoas que ali estão deveriam estar registradas e você recolher alguma coisa para o INSS e também aquela pessoa prestar uma nota justamente para que caracterize a prestação de serviço e haja um recolhimento para os cofres públicos. E é o que esse levantamento aerofotogramétrico aí de satélite, etc., o que pegou. Então, essa é uma maneira de que não haja mais uma evasão aí de recebimento. Coloca também o proprietário como responsável se o terceiro não responder. Exatamente, doutor Nunes. O projeto continua em discussão. A bem da verdade, esse imposto sobre serviço de qualquer natureza, teria que ter sido lançado e cobrado em 2013, em função do levantamento aerofotogramétrico do satélite que foi feito para a atualização do IPTU.
E esse levantamento forneceu, evidentemente, as ampliações dos imóveis que não haviam sido regularizados perante a Prefeitura Municipal. A regularização foi automática, em função da cobrança do IPTU, e o imposto sobre serviço, que a lei exige que seja cobrado, não foi cobrado em 2013. E ele estava nas vésperas de cair em decadência do direito da Prefeitura de cobrar o ISS-QN. E isto, se não lançado a tempo de se efetuar a cobrança, importaria em crime de responsabilidade ao prefeito municipal e ao próprio secretário municipal da Fazenda. Então, foi feito o lançamento agora recentemente e existem alguns valores que são significativos. Daí, para se suavizar a cobrança, em função até da situação em que nós nos encontramos nos dias de hoje, no Brasil, e não é diferente em Araras, houve-se por bem em oferecer a possibilidade de se pagar em 12 parcelas, sem os acréscimos da correção monetária, ou até 24 parcelas com acréscimo da correção monetária, como exige a lei. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. A votação é nominal e depende de maioria absoluta para a sua aprovação. Nobres vereadoras e nobres vereadores. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Marcelo de Oliveira. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclamo o resultado. O processo foi aprovado por unanimidade. Processo número 251/2017, de autoria do Executivo Municipal, revoga as leis municipais 4.102, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de bem municipal, que menciona em número 4.454, de 12 de dezembro de 2011, que altera a Lei 4.102, de 28 de novembro de 2007, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Essa lei, conforme já soubemos, na reunião que fizemos, ela está revogando a concessão de direito real de uso que o município havia conferido ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Araras e Leme. Foi por iniciativa do próprio presidente, da própria diretoria do sindicato, que pediu a revogação das citadas leis. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, ele está em votação. A votação é simbólica e depende de maioria simples para a sua aprovação. Os que votam a favor, mantenham-se como estão. Proclamo o resultado. Aqui está nominal, senhor Pedro. Nominal. Perdão. É o projeto 251 que nós estamos deliberando. A votação dele é nominal e depende de maioria absoluta para a sua aprovação. Nobres vereadoras e nobres vereadores. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável.
Marcelo de Oliveira. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável. Jackson de Jesus. Favorável. Francisco Nucci Neto. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Carlos Alberto Jacovetti. Favorável. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Agora sim proclamo o resultado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Processo número 276/2017, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o município de Araras a aderir à sistemática de retenção do ISSQN, objeto do acordo de cooperação celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e o Banco do Brasil, S.A., visando ao repasse a municípios e ao Distrito Federal do ISSQN, retido pelos órgãos públicos federais e demais entidades integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e da providências correlatas. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, ele está em votação. A votação agora sim é simbólica e depende de maioria simples para a sua aprovação. Os que votam a favor permaneçam como estão. Proclamo o resultado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Agradeço aos funcionários da Casa que nos assessoraram nesta sessão extraordinária. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Deus seja louvado.